Boa noite. Boa noite. Muito bem, são 9 horas e como nós prometemos, queremos ser pontuais, vamos dar se calhar início ao nosso webinar. Eu passaria, para já agradecia a vossa presença, a presença daqueles que estão aqui e que nós conseguimos ver, e a presença dos que estão do outro lado da tela e que estão a investir o seu tempo precioso numa sexta-feira à noite para estar connosco. Muito obrigada. Eu passaria ao Rui Pires, da FAPO Estejo, o nosso grande parceiro neste evento magnífico, que desse as boas-vindas a toda a gente. Boa noite a todos, com um enorme, desde já agradecer o grande convite da Selmira. O projeto ECOI, de facto, é um projeto que a FAPO Estejo quer abraçar e ajudar a desenvolver esta metodologia em todas as nossas escolas. Temos muitas escolas, temos muitos alunos e é para isso que a gente vai trabalhar e é por isso que a gente quer trabalhar. Queremos ser parceiros muito ativos neste projeto magnífico que é a ECOI. Desejar-vos uma boa noite, desejar-vos uma boa aprendizagem, que nesta nova metodologia queremos aprender e ser mais, está bem? Muito obrigado por todos, obrigado pela oportunidade e um bem-aja a todos. Obrigado, boa noite. Obrigada. Então, se calhar começaríamos já a fazer uma pequena apresentação. Eu vou começar por explicar o que é isto da metodologia ECOI, para que vocês, quem conhece já fica a conhecer, mas quem não conhece fica a perceber um bocadinho mais, uma coisa muito breve, porque depois o mais importante são estas nossas convidadas, que são testemunhos reais de equalizadoras, de mães, que representam a comunidade surda, a comunidade cega, de uma professora do primeiro ciclo, que representa todos os docentes do primeiro ciclo que têm estado a trabalhar connosco desde 2015, e os educadores de infância também aqui representados pela educadora Teresa Lencastre, muito bem-vinda. Obrigada. E vamos, depois da minha apresentação, vou conversar com todas elas um bocadinho, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem através do Facebook, ou através aqui do bate-papo, que no final podemos tirar algumas dúvidas. Agradecer também a Ana Rita Loureiro, é intérprete de língua gestual e quis estar hoje aqui connosco a fazer a tradução do evento. Muito obrigada e até já então. Bom, então começarei já eu a explicar o que é isto da ECOI. ECOI, muitas pessoas dizem é um método, e dizer-vos que a ECOI não é um método. A ECOI é uma metodologia de base científica, uma metodologia multissensorial, uma metodologia que representa a equidade no acesso à informação, o conhecimento que deve ser para todos, a aprendizagem é para todos, a universalidade na comunicação e na linguagem e a inclusão. Portanto, ECOI é isso o que representa conceptualmente as siglas da nossa metodologia ECOI. Dizer-vos também que esta metodologia já está validada cientificamente, eu vou voltar a reforçar isso, e neste momento está a ser dinamizada, desde 2015 até hoje, está a ser dinamizada em quase 400 escolas a nível nacional, ou seja, do norte a sul do país. Já formamos mais de 4.000 professores do país inteiro e de comunidades imigrantes, portanto estamos todos a ficar equizados. Mas na verdade o que é que representa isto e porquê a ECOI e porquê utilizar a metodologia ECOI e não utilizar outra metodologia qualquer? Na verdade, os programas de neurolinguística dizem-nos uma coisa, dizem-nos que todos nós aprendemos de forma diferente. Que todos nós temos formas diferentes de processar a informação que nos chega através dos sentidos. Reparem nestes 3 símbolos que eu tenho aqui embaixo da tela. Nós podemos ser visuais, ou seja, podemos receber os inputs através
da nossa visão. E não estou a falar aqui de pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, estou a falar em termos genéricos, como é que o ser humano recebe e processa a informação. Podemos ser visuais, e normalmente as crianças, quando são visuais, ou nós, os adultos, vamos gostar muito de analisar gráficos, gostamos mais de ver imagens, gostamos mais vamos ter necessidade de escrever os textos para processar a informação. Esses são os visuais. Normalmente podemos também ser auditivos. Sabem aqueles alunos que vão para a escola e basta ouvirem aquilo que o professor diz e não precisam de estudar muito porque a informação fica toda cá dentro? Esses são os auditivos. Eu, por mim, sou extremamente visual e tudo o que me disserem de forma auditiva vai-se perder a informação. E, na verdade, existe um terceiro grupo de pessoas, são aqueles que são sinestésicos, ou seja, são crianças, são pessoas, adultos, que precisam de uma aprendizagem mais de toque, de explorar, de sentir. E, na verdade, estes três grupos de pessoas somos todos nós. E estes três grupos de pessoas estão nas escolas. E é isso que representa esta imagem, é que de facto todos nós aprendemos de forma diferente, pelo menos de três maneiras diferentes, e se cada criança é única, e se cada um de nós é único nesse processo de aprendizagem, o mesmo tamanho não serve, o mesmo tamanho de escola neste caso, o mesmo tamanho de ensino não pode servir para todos. Nós não podemos ensinar todas as crianças da mesma forma, todas as crianças da mesma maneira, porque de facto vão-se perder formas de processar a informação. E é aqui que a EQI se apresenta como uma vantagem. Como vos disse, uma metodologia de base científica que, na verdade, o que acrescenta a cada letra 3 pistas. A pista visual, e essa pista visual é concretizada através da datilologia, que é o alfabeto da língua gestual portuguesa, portanto, cada letra é representada por um gesto, portanto, é através de uma pista visual. Pistas articulatórias, fonoarticulatórias, significa que a cada letra é também associado o som e a imagem, a pista articulatória de onde é que o som se processa na nossa boca. Se é mais ao pé dos dentes, se é mais ao pé da língua, se é mais cá atrás, se é vibrante, se não é vibrante. Portanto, isto são tudo pistas que vão ajudar as crianças a fazer aquilo que se chama, a trabalhar a consciência fonológica e a trabalhar uma coisa que se chama consciência fonémica, que é a consciência dos fonemas, que na verdade um fonema, que é um som, que é uma entidade abstrata, tem uma relação com o grafema, que é uma letra, que é uma entidade mais concreta. E na verdade também tem pistas, esta metodologia tem, além destas duas, de pistas visuais e de pistas articulatórias, tem também pistas sensoriais, como são o braille, porque nós podemos não ver com os nossos olhos, mas vamos ver sentindo. Portanto, e na verdade é esta conjugação que se torna uma mais-valia em utilizar a metodologia EQI. Além de que, dizer-vos que a metodologia EQI é a única metodologia em Portugal e no mundo com desenho universal para a aprendizagem. O que é isto de desenho universal? O conceito de desenho universal foi desenvolvido na década de 70 por Donald Mays. Era um arquiteto que se deslocava em cadeira de rodas e na verdade ele decidiu, em conjunto com os colegas, que decidiu construir um conjunto de princípios, que são os 7 princípios do desenho universal, que daria hoje em dia a possibilidade, e já está explanado em decretos-leis, de que na verdade esses 7 princípios se tornariam nos elevadores, nas portas que abrem, nas rampas que nós temos nos edifícios. O EQI, na verdade, faz esse paralelismo. É como se olhássemos para o alfabeto como se fosse um edifício onde todos os alunos têm que entrar. E, na verdade, é isso que a metodologia EQI é. Este diapositivo mostra-nos um bocadinho isso. As pistas visuais, as pistas da língua gestual portuguesa. E aqui vou fazer um parênteses. Quando as pessoas perguntam se a EQI tem a intenção de ir para as escolas e ensinar a língua gestual portuguesa, essa não é o seu principal objetivo, sendo que acaba por fazê-lo, evidentemente. O que na verdade acontece é que as mãos
são pistas visuais e que, como são visoespaciais, vão concretizar a aprendizagem das letras. E se vocês repararem, temos, por exemplo, aqui 3 letras que são muito parecidas com a grafia do português. Isso vai fazer com que as crianças memorizem mais depressa as letras do alfabeto. Esta pode ser uma grande vantagem. Outra vantagem é para as crianças que, por exemplo, confundem graficamente determinados fonemas, ou fonemas que são, grafemas que são irregulares, por exemplo, aqui neste caso, é um caso específico de crianças com dislexia visual, por exemplo, podem confundir estas 4 letras, o B, o P, o Q e o D. E, entretanto, qual é a vantagem da EQI? Precisamente dar uma pista fonoarticulatória, uma pista de como é que ela é articulada, por exemplo, o B tem uma vibração na garganta e o D, aliás, tem uma vibração na garganta, enquanto o B tem uma vibração nos lábios. Enquanto o D tem este gesto, o B tem este, o P tem outro, o Q tem outro. E o que os professores nos têm dito é que agora, quando os alunos estão ou a fazer o ditado ou a escrever, começam a escrever primeiro com as mãos e dizem, é um B ou é um V? Ah, não, tem a perninha para cima, então é um V. E é uma grande vantagem que faz ou tem feito com que as crianças tenham deixado de dar erros na escrita e muitas vezes na leitura. Também tem ajudado muito outra comunidade que nós estamos a acompanhar, que são os terapeutas da fala, neste caso quando começam a trabalhar ou quando as crianças se apresentam em situação de reabilitação a nível da comunicação e da linguagem, quando, por exemplo, no trabalho dos pares mínimos. Os pares mínimos são conjuntos de palavras, como esta, por exemplo, gato e cato, onde mudando um fonema, mudando uma letra, a palavra adquire um significado completamente diferente. E neste caso, quando a criança percebe que gato é um G e até tem a perninha de fora e que parece o rabo do gato e que até é parecido com o que e que de facto é completamente diferente de G e de G, e um tem uma vibração na garganta, o outro não tem a vibração na garganta, e são estas pistas que as crianças vão aprendendo e que os professores, através dos terapeutas da fala, através dos psicólogos, através dos técnicos e mesmo dentro de casa, na família, vão usando para ajudar a eliminar as barreiras na comunicação e na aprendizagem das crianças. Esta é uma atividade que eu gostaria que quem está aí desse lado fizesse comigo, que é um caso de leitura típico, onde muitas crianças e alguns adultos costumam muitas vezes errar, é escrever o se, a consoante se é uma consoante irregular, ou seja, tem 2 fonemas associados, ela ao pé das vogais adquire o som de z, e normalmente que pistas é que nós podemos dar às crianças de forma a que se ultrapassem essas dificuldades? E agora convido-vos a pôr a mão na vossa garganta e produzam um zzz, e vocês vão ver que não acontece nada, não é vibrante. E quando produzirem zzz, a letra zzz, vão perceber que é vibrante. E quando a criança começa a perceber isso, e se nós lhe ensinarmos que ao pé das vogais, do A e ao U, o se, em vez de ser aquele que não vibra, é aquele que vibra. Zzz. Então, mais uma vez, estas pistas ajudam a desbloquear algumas dificuldades de aprendizagem que as crianças possam ter ao longo do seu percurso escolar. Também porque falámos nos 3 inputs iniciais de crianças visuais, de crianças que recebem e processam a informação a nível visual, que recebem e processam a informação a nível auditiva, que recebem e processam a informação a nível sinestésico, a EQI tem tudo para todos. Portanto, a nível sinestésico já viram que as mãos falam, não é? Ou então as mãos podem localizar os sons que saem da sua boca. Nós também trabalhamos muito este tipo de pistas e agora, para quem é auditivo e que está desse lado, prestem atenção. Na verdade, nós temos uma imagem, ou seja, quem seja visual vai adorar ver a imagem, vai ter o texto, os visuais também. Eu quando falo em visuais, atenção, não estou a falar de deficiências ou incapacidades, estou a falar na área da programação neurolinguística e nos inputs, na forma como nós processamos a informação, a nível visual. A nível visual vamos adorar ver ali a janela, a criança vai adorar ver a janela e vai adorar a escrita, a janela vai fazer essa associação. Vai fazer também aquilo que se chama consciência fonémica. Janela começa com j,
Portanto, isto é tudo trabalhado depois nas formações EQI, mas também aquelas crianças que vão gostar muito de ouvir, que são auditivas e que normalmente gostam de ouvir a informação, vão adorar este exercício de discriminação dos sons e vão gostar muito de fazer as atividades. Normalmente vocês têm acesso a esta informação na nossa aplicação. Nós temos uma aplicação na Play Store que podem descarregar gratuitamente ou podem fazê-lo através de vídeos que temos no nosso canal do YouTube, que depois eu vou já partilhar. Vamos lá avançar. O tema desta palestra hoje, deste webinar, é aprender a ler e aprender a ser, e o que na verdade nós temos percebido ao longo destes 5 anos de intervenção direta nos jardins de infância e nas escolas é que na verdade as crianças não precisam de sair da sala de aula para aprender em contexto com todos os outros. Fazemos aquilo que diz a Declaração de Salamanca desde 94. As crianças devem aprender no meio menos restritivo possível, ou seja, ao pé dos seus pares. Tenham ou não tenham dificuldades, tenham ou não tenham deficiências, e é isto que faz com que as crianças aprendam todos ao mesmo tempo. E é isso também que nos diziam os professores, e é isso também que nos dizem os estudos científicos que temos estado a fazer em parceria com o Politécnico de Leiria. São já milhares os professores que dizem que, na verdade, as crianças aprendem mais rápido o alfabeto. Reparem, 92% dos professores dizem que as crianças aprenderam mais rápido o alfabeto, estão mais envolvidas na aprendizagem, porque, na verdade, isto do desenho universal para a aprendizagem tem essa componente, diferentes formas de representação, diferentes formas de expressão, e o envolvimento, ou seja, a motivação para a aprendizagem. E a EQI, neste sentido, tem uma grande bagagem no que se refere ao envolvimento, porque as pessoas dizem-nos que quando elas aprendem uma letra já querem aprender a seguinte, mas vamos ouvir os professores, que é isso que eles vão dizer aqui, provavelmente ou não. 89% dos professores, dos educadores, das famílias e dos terapeutas dizem-nos também que melhoram a fonoarticulação, ou seja, que os pais começam a identificar mais cedo os problemas ao nível da linguagem, conseguem encaminhar as crianças mais cedo para a terapia da fala e as terapeutas conseguem mais cedo fazer a sua intervenção e as crianças começam mais cedo também a desbloquear. Portanto, na verdade, o que nós estamos aqui é minimizar aquilo que são as dores, tanto dos pais como dos professores, como dos terapeutas, das próprias crianças, e potenciar os seus ganhos em termos de aprendizagem. Ou seja, temos uma ferramenta que, além de potenciar a aprendizagem, além de melhorar a comunicação, faz uma coisa que eu acho ainda mais extraordinária, que é educar para a cidadania ativa. E, na verdade, 96 destes profissionais que entraram no nosso estudo científico dizem que as crianças começam, desde os 3 anos, desde que têm contacto com a metodologia, na verdade, a ter atitudes de cidadania ativa, de perceberem que as suas mãos falam e que podem, dentro do alto dos seus 6 anos, eu costumo contar a história da Luana, uma menina com 6 anos, que no shopping, na altura onde ainda se podia ir aos shoppings, saiu do pé da mãe e foi falar com um grupo onde estava um casal de surdos, e chegou ao pé deles e disse-lhes olá. Ela não lhes sabia dizer olá, em língua gestual obviamente, mas sabendo que podia falar com as suas mãos, disse-lhes olá. A mãe, muito preocupada, perguntou-lhe, mas Luana, o que estás a fazer? E ela disse, não, eu na escola com a EQI, quando eu aprendi as letras, aprendi que as minhas mãos falam, e ela estava ali, no alto dos seus 6 anos, a falar com as suas mãos. Portanto, isto é extraordinário. E temos crianças também que aos 3 anos vão no elevador e dizem aos pais, isto é braille. Portanto, eu se calhar tinha 20 anos quando aprendi o que era braille, e estas crianças aprendiam aos 3 anos. O que os professores também nos têm dito, e vamos ouvir aqui os seus testemunhos reais, é que é uma boa estratégia para eles e que lhes poupa tempo, e o tempo é uma coisa extraordinária em contexto de sala de aula, em contexto de família, porque o tempo que nós conseguirmos poupar, podemos investir em crianças que tenham um ritmo de aprendizagem um bocadinho mais lento e fazer com que elas consigam encontrar-se no processo de aprendizagem. Eu vou parar aqui a minha apresentação com um vídeo que exprime muito mais do que aquilo que eu possa dizer e que traduz aquilo que é EQI.
Com as nossas ações, todos os dias podemos ser super-heróis e aí somos equis. E tu, o que escolhes ser? Bom, e dou por encerrada a minha intervenção, dizer-vos que vocês podem nos acompanhar no Facebook em 3 páginas diferentes, na nossa página oficial, na nossa página de equalizadores e na nossa página para clientes Equi. Vão também ao YouTube, onde podem encontrar vídeos, atividades, entrevistas, testemunhos, e vão ao LinkedIn também, onde vão estar, onde vão sempre aparecendo informações novas que vocês podem, na verdade, ter acesso. Eu passava agora a palavra para a professora Anabela Leite, a quem dou as boas-vindas e queria que ela... Olá, professora Olá, Ana, como está? Obrigada por ter vindo. Na verdade, eu vou-lhe fazer 3 perguntas e entenderá responder como entender, certo? Sim, certo. O que é que levou... A primeira é o que é que levou a implementar a metodologia Equi. A segunda, o que é que a surpreendeu mais com as crianças. E a terceira, como é que está a ser o processo. Ok, então devo dizer que eu estou a dar ainda os primeiros passos com a metodologia Equi. Já tinha ouvido falar, mas de facto não tinha ainda sequer feito formação e, portanto, não tinha ainda apropriado, por assim dizer, da metodologia. E o ano passado surgiu a possibilidade de fazer formação através aqui do Centro de Formação do Conselho aqui das nossas escolas, aqui do Seixal, e pensei, bom, é grande oportunidade de facto para eu perceber o que metodologia é esta e se conhecê-la e quiçá depois passar a usá-la. E assim foi, portanto eu fiz a formação com a Selmira, através aqui do Centro de Formação das escolas, e foi de facto aí que eu fiquei mesmo a conhecer a essência da metodologia. E fiquei desde logo muito interessada e a pensar de facto que no âmbito da minha intervenção com crianças com dificuldades seria uma mais-valia e não só também de dar a conhecer também a outras colegas. E portanto nós na escola estamos neste momento a dar os primeiros passinhos, portanto dentro daquilo que é possível com todos os constrangimentos. Estou eu e está também uma outra colega que fez também a formação aqui da minha escola e estamos pouco a pouco a sensibilizar também alguns colegas do departamento para, de facto, alargarmos um bocadinho aqui o espectro de utilização e de ação através da metodologia Equi. Pessoalmente, na minha experiência com os alunos, em algumas atividades que eu já estou a fazer, devo dizer que a metodologia se revela, tal como a Selmira já disse, se revela extremamente motivadora, os miúdos adoram, porque tem também aqui uma parte que eles encaram, uma parte mais ou menos lúdica, portanto não tem um caráter pesado de ir aprender, por exemplo, o reconhecimento alfabético, ou até a construir a escrever as primeiras palavras, as primeiras frases. Portanto, eles vão logo a correr buscar o jogo das letras, como eles dizem, e portanto este caráter lúdico que é um importante facilitador, e o eles estarem a manipular para depois fazerem as atividades, estarem a descobrir, e depois a própria aplicação que a Selmira falou também. Portanto, são os recursos realmente que são extremamente valiosos para os miúdos. E nota-se uma diferença entre uma pessoa usar outras metodologias ou os recursos e quando passa a usar, de facto, aqui as simples cartas, como eu costumo dizer, bem, aquilo é uma dinheiro mais. Devo dizer, por exemplo, que nós estamos a fazer para a porta de uma das salas em que nós trabalhamos e
no cartaz de Natal este ano, para enfeitar a porta, lembramos que eles irem nas línguas que eles aprendem na escola. E o engraçado é que eles disseram logo, então, se vamos pôr nas outras línguas, vamos pôr também em braille e vamos pôr em língua gestual, como está nas cartas. E, portanto, está a ser uma atividade giríssima, eu depois irei publicar. Estamos a fazer já em parceria também com outra colega, e portanto só para dizer que isto pouco a pouco, porque de facto, como eu disse, estamos a dar ainda os primeiros passos aqui na escola, mas pouco a pouco, ainda são uns pouquinhos, mas de facto, à medida que se vai conhecendo e se vai dando a conhecer, o entusiasmo vai crescendo e os próprios miúdos, de facto, eles gostam muito e dou os meus parabéns, porque é uma ótima metodologia, de facto, sem dúvida. Muito obrigada, professora Anabela, muito obrigada mesmo por ser uma equalizadora fresquinha, não é? Fresquinha. Exatamente, exatamente. Mas já com muito trabalho realizado. Portanto, na verdade, aquilo que eu disse na apresentação é que, na verdade, além de permitir às crianças diferentes formas de representação, não é? Aliás, a professora Anabela, ao usar o equialfabeto, está a permitir diferentes formas de representar a letra, não é? Exatamente. Representada visualmente, pode ser representada sonoramente, através de um som, e pode ser representada sensorialmente. E isto, desta forma, as crianças encaram-na de forma lúdica, portanto, diferentes formas de representação, de expressão e de envolvimento. Ou seja, se tivermos crianças com algum tipo de deficiência ou incapacidade, se tivermos crianças surdas ou crianças cegas na sala, ou crianças que aprendam um bocadinho mais devagar, o facto de nós concretizarmos uma coisa abstrata que são as letras e a relação do som com a letra, do fonema com o grafema, é de facto verdade que elas aprendem mais depressa? Têm essa percepção? Aprendem, sem dúvida, e dou-lhe o exemplo de um dos miúdos onde eu estou a usar esta metodologia, que tem muitas dificuldades na aquisição do processo de leitura e de escrita, e de facto nota-se, por exemplo, ele não fazia sem o nome dele, por exemplo, escrever o nome dele, o primeiro nome, ele tinha muitas dificuldades e neste momento ele já consegue fazer, tivemos ali a treinar um bocadinho usando as cartas e depois vendo com a aplicação os sons para ele distinguir o som e o grafema, aquilo tudo. E, portanto, ele neste momento já escreve, já consegue escrever o nome dele, Luís, e está quase mesmo os apelidos, e, portanto, notei um progresso incrível. Portanto, tem sido ótimo, realmente. Muito obrigada, professora. Está bem, muito obrigada mesmo, está bem? Bom, eu agora passava já de seguida à Raquel Branco. A Raquel Branco é a nossa consultora para a língua gestual, representante na EQUI da comunidade surda. Olá, Raquel, não sei se a Raquel já está aí desse lado. Olá, Raquel, tem que ativar o microfone. Ok. Raquel, muito obrigada por estar. Aliás, a Raquel é das nossas voluntárias mais ativas, está sempre ao nosso lado, está sempre connosco e conseguir agradecer tanto carinho que recebo da parte da Raquel, da parte da Lígia. A Lígia é aquela menina que está no nosso site, que vocês carregam nos menus e tem os menus com tradução em língua gestual. Ela é dos poucos menus a nível mundial com esse tipo de tecnologia e só não está melhor ainda porque nós somos uma associação sem fins lucrativos. E Raquel, eu queria que falasse daquilo que representa a EQUI. Portanto, a Raquel estudou, obviamente, fez o seu percurso académico, fez o seu percurso profissional e não teve a EQUI. Portanto, qual teria sido a diferença se as professoras da Raquel tivessem estes cartões e esta metodologia com elas há uns aninhos atrás? Há 10 anos, vamos dizer há 10 anos, não é? Eu não sei se a Raquel quer falar ou se quer falar em língua gestual, mas pode falar. Língua gestual. Vai falar em língua gestual? Muito bem. A Diana pode traduzir? Ou então fazemos ao contrário, a Ana Rita traduz? Não, tem que ser a Diana tem que traduzir. Diana?
Diana? Ana Rita consegue fazer a tradução para vós? Eu vou pedir à Ana Rita para ativar. Consegue fazer, Ana Rita? Sim, consegue. Ok, obrigada. Então, Raquel, força. A primeira pergunta é mesmo esta, aquela que lhe fiz. Como é que teria sido se tivesse sido diferente, se tivesse tido a EQI quando andou na escola, por exemplo? Não se ouve muito bem a Ana Rita. Não conseguem ouvir? Muito mal, Ana Rita. Está aí o Pedro, Diana. Talvez o Pedro consiga fazer. É que se ouve muito baixinho, Ana Rita. Eu já tentei aumentar aqui um pouco. Se calhar, se tirar os fones e se aproximar do. Conseguem ouvir melhor agora? Mas está aqui o Miguel. Miguel, consegue fazer a tradução? Estamos só. Ok, está o Miguel. O Miguel também é intérprete, obrigada, Miguel. O Miguel vai fazer a tradução oral daquilo que a Raquel disser. Obrigada, Miguel. Eu estava-lhe a chamar Pedro. Peço desculpa. Esta hora já não é fácil. Raquel, força. Não se ouve. Miguel, pode falar a ver se ouve, se consegue ouvir. Pode falar, Miguel, a ver se consegue ouvir. Raquel, consegue verbalizar? Se calhar é melhor, como estamos com estes impedimentos. E a mim consegue ouvir? Sim, conseguimos ouvir. Pode fazer a pergunta novamente, por favor? Eu perguntava à Raquel como é que teria sido a sua infância se tivesse tido a EQI, se os seus professores tivessem tido a EQI. Se tivesse aqueles anos atrás, seria mais fácil, teria mais acessibilidade, para conhecer os pequenos pormenores, como soletrar, sentir a vibração, aquelas pistas todas que o cartão que apresenta. Mas acho isso muito importante, porque há muita gente surda que não conhece. Basta só sentir. E Raquel, no seu entender, qual é a importância que a EQI pode vir trazer à comunidade surda? Qual é a importância, desculpa? Qual é a importância que a EQI pode trazer à comunidade surda? A importância que pode trazer à comunidade surda é uma pessoa surda, um intérprete, a língua gestual, e pessoa também ouvinte, também quem sabe falar a língua gestual. Então acho importante que desde cedo, mesmo só usando as nossas mãos, mesmo a EQI não trabalhando ainda os gestos e os conceitos e as frases, é uma forma de desbloquear a comunicação. Ou seja, se eu souber só falar com as mãos, eu já comunico com a Raquel, ou comunico com a Lígia, ou com o pai da Lígia. Sim. Basta só falar através da mímica ou a leitura labial, que também é essencial, que nós conseguimos acompanhar a leitura labial. Basta só saber exprimir, e tipo... E se eu souber escrever? Escrever pelas mãos também é essencial para nós, pessoas surdas. Então, em termos gerais, qual é a sua opinião do trabalho que nós estamos a fazer? Qual é a minha opinião?
Qual é a importância do trabalho que estamos a fazer, na sua opinião? É fundamental, para pessoas que, seja quem for, devia aprender a língua da escola, seja quem for, porque é muito importante, porque não se sabe o dia da manhã. É verdade, Raquel. Raquel, muito obrigada. Dizer que há estudos científicos que dizem isso, eu não sei se a Raquel concorda, que muitos surdos adultos, este estudo é de 2006 mais ou menos, que diziam que muitos surdos sabiam língua gestual, mas de facto não sabiam a grafia do português, portanto não sabiam ler nem escrever. Portanto, tinham a língua gestual como a sua língua materna, não é? Mas de facto não conseguiam ler. Isto é uma realidade que cada vez existe menos, e ainda bem, mas o facto desta metodologia estar nas escolas também ajuda a própria comunidade surda a trabalhar esta associação. Certo? Certo. Obrigada. Muito bem, eu vou continuar agora com a Marta. A Marta é mãe, é a nossa representante, a nossa consultora de Braille, uma das nossas consultoras, nós temos Porto. A Marta, não sei se já está aí, desse lado. Falta qualquer coisa. Era melhor tudo. Olá, Marta. Olá, boa noite. Obrigada por ter vindo ao nosso webinar. E faço-lhe as mesmas perguntas que fiz à Raquel. Na verdade, como é que encara a EQI? Como é que encara a experiência da EQI nas escolas, nas famílias, na vossa comunidade, na comunidade que é de todos, que estamos todos nela, e que responsabilidade é esta que nós temos de educar para a diversidade e incluir todos, que é isto que a EQI faz. Eu acho que o principal mérito da EQI, e se calhar, pegando numa pergunta que fez à Raquel, a diferença que teria feito na minha vida escolar, eu comecei a minha vida escolar há muitos anos já, há mais de 30, eu acho que teria aproximado e teria derrubado ali uma série de obstáculos mentais, principalmente mentais, que existiam e se calhar agora existem noutra dimensão, uma dimensão um bocadinho se calhar mais envergonhada, mas na altura existiam de uma forma muito, muito vincada, que era o desconhecimento. As pessoas não conheciam o Braille, não sabiam que as pessoas cegas tinham vidas normais, as pessoas não sabiam, porque tudo quanto é estereótipo estava muito presente na vida das pessoas e na forma como as pessoas veem a realidade dos outros. Pronto, o cego para a maior parte das pessoas, e eu estou-me a reportar à altura em que comecei a escola, era institucionalizado ou então tocava enquanto pedia esmola, um instrumento qualquer, ou seja, as pessoas tinham muita dificuldade, principalmente em sítios pequenos, como é aquele de onde eu sou originária, em encarar que uma pessoa cega poderia aprender como as outras e podia fazer o seu percurso escolar como as outras. Eu acho que existindo umas cartas nessa altura, e reportando ao meu primeiro ano de escola, que foi aí que eu senti esse verdadeiro choque, depois a coisa melhorou bastante, eu acho que poderia ajudar a encaixar toda a gente no mesmo barco. Porquê? Porque estão ali presentes todas as formas de comunicação escrita e falada, e seria uma forma dos outros meninos encararem o Braille como, ok, eu também posso aprender isto, e a língua gestual e todas as outras representações que existem nas cartas. Penso que teria esse aspecto tanto social como psicológico, isto reportando-me, como eu digo, ao meu início escolar, que já não é felizmente a realidade que se vive hoje. Marta, e como mãe? Como mãe no acompanhamento do processo de aprendizagem, da alfabetização do seu filho, que vantagem é que lhe trouxe? Se trouxe alguma vantagem o facto de ter as cartas EQI consigo? Que vantagem... É assim, no meu caso, o Filipe, meu filho, quando teve contacto com as cartas, já estava, penso que no 3º ano. Ou seja, o que ele achou mais interessante foi precisamente a questão da língua gestual,
e do Braille. Ele não sabe ainda hoje Braille, nunca teve grande curiosidade. Ele tem curiosidade, mas depois não tem muita vontade de aprender. Mas ele diz muitas vezes, ainda hoje, eu quando quiser aprender pego nas cartas do EQI e aprendo. E há tempos, numa conversa aqui em casa com outros miúdos, ele, eu vou buscar ali, falava-se de língua gestual, e ele disse, eu tenho ali umas cartas que explicam, ou seja, eles reconhecem, e o contacto que o meu filho tem com o EQI não foi em contexto escolar, ou seja, foi só comigo, mas eles reconhecem a potencialidade da metodologia e sabem, no caso do meu filho, ele sabe que tem ali uma ferramenta para se socorrer se precisar. No caso dele, pronto, é uma criança que já está mais, já foi um bocadinho mais tarde. Provavelmente se tivesse sido no primeiro ano, eu penso que teria dado efetivamente uma grande ajuda na aprendizagem das letras e na aquisição da aprendizagem escolar. No caso dele, ele felizmente nunca teve problemas, sempre foi efetivamente um bom aluno, mas eu acho que tinha sido um estímulo extra que tinha ajudado bastante. Obrigada, Marta. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa a esta nossa conversa. Só dizer que acho importante que esta metodologia, que o EQI no caso, vá sendo realmente implantada nas escolas e nos jardins de infância, porque estamos a criar cidadãos e estamos a criar cidadãos que são, obviamente, o nosso futuro, não é? E quanto mais barreiras nós derrubarmos, eu digo isto muitas vezes, mais fácil se torna a vida de todos nós, porque nós vivemos numa sociedade, não vivemos em ilhas. E eu acho que esta metodologia pode, efetivamente, e ajuda a tornar as coisas bastante mais descomplicadas. E aproxima-nos, no fundo, a todos, porque os miúdos ficam com aquela sensação de, tu lês Braille, ok, eu já conheço o Braille do EQI, ou eu também posso aprender, porque está nas cartas. Esse simbolismo pode ser um ponto de partida muito bom para uma série de avanços que se calhar têm demorado algum tempo a acontecer. Obrigada, Marta, muito obrigada pelo seu testemunho, e é sempre bom tê-la connosco. Obrigada eu. O seu suporte e o seu colinho, quando precisamos de alguma coisa que agradecer. De facto, nos faz falta até do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, não é? Sabemos que... E temos novidades para breve, ainda não conseguimos que fosse neste Natal, mas na verdade daqui a pouquinho tempo se calhar vamos ter o nosso primeiro alfabeto ilustrado, depois vamos mandar à Marta para ela validar a composição para ela, ok? Ok, fica combinado. Com um avião, com a língua gestual de como é que se faz avião, não é? Portanto, tudo direitinho, como deve ser, com toda a componente e com todos os métodos incorporados, porque há professores que trabalham os métodos globais, há pessoas que trabalham os métodos sintéticos, há pessoas que trabalham os métodos, a mistura dos dois, não é? A EQI tem uma matriz fónica que vem de fonema, que trabalha a consciência fonémica muito, não é? Nós trabalhamos muito a consciência fonémica e, na verdade, eu costumo dizer que nós na EQI cesseamos, como diziam os espanhóis, nós isolamos as consoantes que podem ser arrastadas para a criança trabalhar melhor a consciência do som e a relação do som com a letra, o s, na verdade eu costumo dizer que tenho um aluno, tive um aluno há 2 anos que olhou para esta letra e disse-me: professora, aos 18 anos, esta é aquela letra onde se diz Coimbra, porque toda a vida lhe tinham dito que era a letra M ou que era o M. Portanto, reparem, quando nós dizemos às crianças que isto é um M, o que é que ela ouve primeiro? Ok? Portanto, sabemos que é o nome da letra, mas quando vamos ensinar, e para não fazermos dispedagogia, isso é trabalhado nas formações, tenham em atenção com os M's, L, porque queremos que a criança escreva a sílaba M e dizemos
M-A, e a criança lê EMA, naturalmente está certo. Nós é que ensinamos mal, ele não tem dificuldades de aprendizagem, nós é que temos dificuldades de ensinagem. Portanto, M é o nome da letra, mas quando queremos trabalhar a consciência fonémica é o não é o me, porque se dizemos mea, ele pode ler mea. Reparem, a consciência dos sons e essa apropriação da consciência dos sons e da relação do som com a letra é muito difícil, é uma das competências mais difíceis que as crianças têm que construir, por isso é que normalmente ela tem um período ótimo, segundo a neurociência, tem um período ótimo de acontecer, que é entre os 6 e os 8 anos. As crianças, é nessa altura que os seus lobos cerebrais estão ativos e preparados e maturados para receber o processo de alfabetização, que eu costumo dizer que é, na verdade, desenvolvido muito antes. As crianças, aliás, fazer-vos só aqui um parênteses, agradecendo à Marta, fazendo aqui um parênteses, nos Estados Unidos foi feita uma meta-análise, foram analisados, o que é isto uma meta-análise? Foram analisados os artigos científicos dos últimos 40 anos, em que foram percebidos, na verdade, e foram analisados mais de 3 mil artigos de grandes investigadores, quais eram as grandes competências que levavam as crianças a aprender a ler e a escrever sem dificuldade. E descobriram-se que eram 4. E, curiosamente, 3 delas as crianças fazem desde cedo nas famílias. A primeira é a compreensão. Reparem, a criança adquire a compreensão ou trabalha a compreensão desde cedo, mal nasce, e a partir dos estímulos que nós fazemos chegar. A segunda é o vocabulário, ou seja, quando vocês estão a cantar com os vossos filhos, quando estão a contar histórias, quando estão a dizer olha o copo, olha a água, olha a porta, olha a chave, o que seja, vocês estão a trabalhar o vocabulário, isto tudo é trabalhar o vocabulário, têm uns brinquedos e apontam uns brinquedos, isto é vocabulário, portanto, compreensão, vocabulário, consciência fonológica, que é aquela questão da consciência dos sons, e na verdade podem trabalhar através das rimas, João, rima com balão, rima com feijão, rima com caminhão, ou a literação, que é sapato começa com se, mãe começa com me, portanto a consciência fonológica. E o quarto princípio é o princípio alfabético. Nenhuma criança consegue, na verdade, iniciar o seu processo de literacia, de aprendizagem da leitura e da escrita, se não tiver desenvolvidas estas 4 competências, que no fundo são os pilares daquilo que é um bom processo de literacia. Se bem que aqui o que é que faz? Além disso, vai buscar outras competências, vai buscar competências que são paralelas a esta, que é discriminação auditiva. Certo? Eu preciso trabalhar a discriminação auditiva, se eu não conseguir ouvir bem, e o que é que está a acontecer? Os pais, os professores que estão a trabalhar connosco, estão a aprender também a identificar nas crianças problemas ou dificuldades ao nível da discriminação auditiva, da discriminação visual. Eu quando sou bebê, eu trabalho competências de mão e depois do olho. Eu vou tateando e faço coordenação mão-olho, mas a partir do momento em que os meus comportamentos passam a ser monitorizados, eu trabalho competências oculomanuais, do olho para a mão e não da mão para o olho. Portanto, a EQI também ajuda a trabalhar essas competências. Trabalhar competências sociais e emocionais. Não se esqueçam que as competências sociais e emocionais, a criança ter um sentimento de ser capaz de aprender ao lado dos seus pares, nada é mais prazeroso e motivador do que nós ensinarmos as crianças que elas podem aprender, seja de que forma for. Imaginem o que é nós estarmos toda a vida a ensinar as crianças que a aprendizagem só pode ser feita desta maneira e elas toda a vida não conseguirem aprender. Isto é absolutamente castrante, isto é absolutamente despedagogia, e o que nós queremos fazer é pedagogia. E a EQI trabalha todas essas competências fonológicas, competências fonéticas, fonoarticulatórias, tudo tem a ver com a produção dos sons e a associação do som à letra, e isso é trabalhado até antes da entrada do primeiro ciclo e a partir do primeiro ciclo, claro, com outra intencionalidade. E agora vem a minha próxima convidada, a nossa próxima convidada, que é a educadora de infância, precisamente onde nós trabalhamos com uma estratégia diferente, como vocês viram no vídeo. O EQI deixa de ser a metodologia e passa a ser um super-herói que luta contra o monstro das barreiras e que, na verdade,
todos os dias podemos ser nós, os monstros das barreiras, quando impedimos os outros de aprender ou de comunicar. É assim ou não é? Educadora Teresa, e obrigada por estar aqui a esta hora connosco. Obrigadíssima, Manel, tenho imenso gosto. Conseguem ouvir bem? Sim, sim. Sim. Eu estou com imenso gosto aqui e com imenso gosto em ouvir-vos. Tem muita graça porque eu, quando foi apresentado o EQI, ofereci alguma resistência, porque como educadora que sou, achava que a questão da alfabetização seria mais para o primeiro ciclo e, portanto, resistia um bocadinho em relação à entrada do EQI na minha sala. Mas ainda bem que rapidamente mudei de opinião, porque neste momento estou completamente apaixonada e rendida e a sentir imensa falta das vossas visitas na nossa instituição, impedidas por toda esta situação, não é, que estamos a viver neste momento. Pronto, eu gostava um bocadinho de partilhar aqui a minha história em relação ao EQI. Gostava de vos dizer que comecei nos 3 anos a pedir algum apoio na questão da língua gestual, a tentar mimar algumas canções, a tentar ensinar as cores em língua gestual, a forma de nos cumprimentarmos, e foi assim um bocadinho que entrou no Jardim de Infância, na minha sala, com um grupo de crianças de 3 anos, quando algumas nem 3 anos tinham. Pronto, isso tornou-se muito cómico. Eu comecei por cantar a canção dos bons dias com gestos, e o que cativou rapidamente as crianças e fez, pronto, criou uma comunicação ainda maior comigo, entre mim e as famílias, porque claro que sentiram curiosidade em perceber os gestos que as crianças passaram a fazer em casa, o cumprimento de bom dia, de boa tarde, de boa noite, coisas muito simples. Houve uma coisa que me fascinou, que era pensar que eventualmente estas crianças podiam ter no futuro necessidade de contactar com algum familiar que tivesse alguma limitação na comunicação oral, não é? Por qualquer motivo, por doença ou assim, e que seria uma forma de eles começarem desde tão pequeninos a perceber que havia várias formas de comunicação. E, portanto, foi aí o começo da minha paixão pelo EQI. E como eu dizia, na altura, realmente, quando foi feita a formação, e eu estava realmente um bocadinho renitente, olhava para as cartas e não conseguia perceber nelas o interesse que vinha descobrir. Entretanto, o meu grupo de crianças foi crescendo, passou para o grupo seguinte, 4, 5 anos, e aí eu comecei a sentir, o EQI entrou como uma personagem. Pronto, foi contada primeiro uma história, por isso aconselho-vos a todas as minhas colegas que possam estar a ouvir, aproveitem. Portanto, a forma como o EQI entrou na sala dos 4, 5 anos foi assim, um boneco, uma personagem lúdica, que veio contar uma história e veio fazer um bocadinho perceber o que era o jogo das cartas, não é? Destas cartas que estão aqui. Que eu estou completamente apaixonada e cheia de saudade. Exatamente. Pronto, entrou assim na minha sala, contando uma história, fazendo a apresentação das cartas ao grupo. Pronto, eu tinha nessa altura um grupo de crianças em fases de desenvolvimento diferentes, algumas com alguma dificuldade em articular alguns sons e outras com dificuldade em mostrar interesse pelo contacto com as letras. Pronto, a questão havia crianças que já sabiam identificar, sabiam escrever o seu nome, e havia outras que se sentiam com algumas dificuldades. E aí teve muita graça, porque o EQI, de forma lúdica, conseguiu despertar nessas crianças vontade de conhecer um bocadinho mais. Então nós introduzimos o EQI como jogo. Fizemos alguns jogos com aquelas bolinhas de pelo pequeninas para utilizar como braille, não é? Como tinha a identificação na carta destas pintinhas, e eles começaram a brincar em forma de jogo. E a seguir, ainda mais engraçado, exatamente, com essas bolinhas mesmo, portanto, passamos com imagens, e eu sou daquelas que tenho mostrado imensa vontade de ter um alfabeto ilustrado, não é, doutora Salmira? Já falei várias vezes sobre isso, pronto, mas neste momento já me dou muito satisfeita com aquilo que realmente me foi
foi apresentado. Portanto, começámos a fazer brincadeiras de jogos e cheguei a uma determinada altura que tinha uma das minhas crianças a dizer: Teresa, afinal, aprender as letras é mesmo muito fixe. Bem, nem calculam o gozo imenso que eu pude sentir, não é? Porque realmente ele sentia alguma frustração. Há bocado a doutora Selmira fez referência a um pormenor que eu acho que é importantíssimo, que é a frustração e o sentir-se incapaz de aprender. Essa criança, por exemplo, tinha muita dificuldade em encontrar palavras que rimavam umas com as outras. Portanto, como já sabia que não acertava, muitas vezes ficava inibido de participar quando estávamos em reunião de grande grupo, sentia-se inibido. E realmente, com o contacto, com as cartas, com os jogos, com o personagem EQI, passou a ser tudo muito mais atrativo. E ele estava deliciado, completamente deliciado com aquilo que tinha descoberto. Portanto, aconselho-vos mesmo muito a terem esta experiência que eu tive, a não resistirem, como eu resisti no início, porque vão ficar completamente rendidos. É realmente uma metodologia que eu acho que é muito mais que uma metodologia. É algo que nos traz muito prazer dentro de uma sala. Obrigadíssima por me terem dado a oportunidade de conhecer esta metodologia. Recomendo totalmente. Muito obrigada. Estou aqui quase a chorar, não é? Não, mas digo-lhe uma coisa, é muito, muito bom mesmo, muito bom. E é uma coisa que eu gostava de acrescentar. Eu trabalho numa instituição que tem primeiro ciclo também. Fala-se muito nos dias de hoje em fazer a articulação entre o jardim de infância e o primeiro ciclo. Vejam mais uma das vantagens. Crianças de primeiro ciclo têm contacto com a metodologia EQI, crianças do pré-escolar têm contacto com a mesma metodologia, portanto conseguem estabelecer relações de proximidade com os mais velhos, que normalmente, como nós sabemos, os mais velhos, às vezes, por serem mais velhos, rejeitam um bocadinho. Há aqui pelo menos um ponto de encontro e de conversa. Ambos conhecem a metodologia EQI. Portanto, são capazes de falar ao mesmo nível, a mesma linguagem. Isso é bonito, não é? Eu acho que é ótimo, é mais um ponto a favor, não é? Mais um ponto já a favor. Já eram tantos. Obrigada, educadora Teresa. Eu agora punha os palestrantes todos aqui à vista, todos aqui a darem a cara connosco. Não sei se a Raquel quer acrescentar alguma coisa, não sei se o Rui quer acrescentar alguma coisa, não sei se a professora Anabela quer acrescentar alguma coisa. Falem connosco, não sei se há perguntas desse lado, não sei se há perguntas no YouTube, no Facebook. Agora o palco é vosso, quero-vos ouvir, quero ouvir as pessoas que estão do outro lado, se tiverem dúvidas, nós estamos sempre aqui abertos para vos receber. E agora, se calhar, eu passava a palavra ao Rui outra vez, ele começou. Aliás, partiu do Rui esta iniciativa da FAPO-ESTEJO, que é uma confederação da Associação de Pais, certo? Fantástica. Portanto, nós só temos que agradecer, porque na verdade foi por causa deles que estamos aqui hoje, é por causa deles que estamos aqui hoje, e incentivar-nos sempre a ir mais longe. Obrigada, Rui, por isso, e esperemos agora caminhar juntos, porque já não é nossa, é de todos, e quanto mais pessoas estiverem neste movimento, nesta comunidade, mais perto estamos daquilo que é a inclusão. Quando não tivermos que falar de EQI, quando não tivermos que falar em inclusão, na verdade, nesse momento estamos numa sociedade inclusiva. Até lá, temos que falar muitas vezes de EQI, temos que falar muitas vezes de inclusão, porque senão não vamos a lado nenhum. Isso é verdade também. Pode ser de tamanho único. Obrigadíssimo. A FAPO-ESTEJO, de facto, é uma federação de associações de pais. Neste momento é a maior federação a nível nacional. Abarcamos cerca de 36 municípios, onde estão cerca de 260 freguesias, onde temos cerca de 129 mil crianças. Mas no meio destas 129 mil crianças existe um número muito grande que nós, FAPO-ESTEJO, sempre tivemos muito atentos desde o início, desde a pandemia e não só, que são cerca de 13 mil crianças com necessidades educativas especiais. Isto, quando nós começamos a somar o número das crianças em cada agrupamento, 100 crianças, 200 crianças, na FAPO-ESTEJO temos 13 mil crianças.
E é com esta grande preocupação que a FAPOES-TEJ tem de querer chegar a estas crianças, a todas elas, porque de facto a escola tem que ser inclusiva e a EQUI tem esta vertente, há pouco ainda escrevia, que tem uma vertente não só mesmo pessoal, mas social, onde inclui verdadeiramente todas as crianças na escola. Aprendemos a respeitar a forma da criança de falar, de estar e de compreender tudo o que o rodeia. E isto é muito importante para as nossas crianças. E a EQUI faz isto muito bem. Eu, na minha associação de pais, há muitos anos, ofereci estes kits a todos os educadores e com muito agrado ouvi a educadora Teresa a falar, porque nós oferecemos a cada sala e oferecemos a formação para estes professores e educadores, e houve muitos professores que até acharam bem que até estarem lá a assistir, porque também achavam que o primeiro ciclo também deveria ter. Foi uma dor no coração da associação de pais, porque ficamos muito sensibilizados a esta questão. Verdadeiramente tem-se trabalhado, muitas vezes não tanto como a gente queria, mas a verdade é esta. A FAPOES-TEJ está com a EQUI, queremos ir mais além, queremos pôr a EQUI dentro das nossas escolas, dentro dos nossos municípios, e com a ajuda de todos penso que a gente consiga ir mais longe. Nós temos um lema que é juntos seremos mais escola, e acredito muito neste lema, porque será que os educadores, com os professores, com todas as comunidades educativas e connosco pais, conseguiremos ir mais longe. Queremos uma escola verdadeiramente inclusiva, queremos uma escola verdadeiramente que responda e aquilo que se dizia Selmira é verdade, na sua maneira de estar, porque as crianças têm o nível de aprendizagem totalmente diferente, dispar, e há certos pormenores que a gente deve fazer e de criar. Portanto, nós, FAPOES-TEJ, contamos com a EQUI, queremos ir mais longe, queremos estar convosco e contamos com todos os professores e educadores dentro dos nossos municípios e fora dos nossos municípios, porque a EQUI de facto é única e queremos expandir a EQUI nas nossas escolas. Um bem-aja a todos vocês, um enorme obrigado a quem esteve a assistir, e queremos fazer mais vezes isto e queremos ser mais ativos e queremos ser juntos, teremos mais escola. Obrigadíssimo, Selmira, por tudo. Obrigada eu estou aqui a ler, há pessoas que dizem como é que fazem formação, esse é o segundo passo, não é? Nós desde março até agora fizemos centenas de formações, portanto, e elas vão acontecer se calhar até dezembro já não, mas a partir do próximo ano nós conseguimos um patrocínio novo, foi o prémio da Caixa Social, é um prémio muito pequenininho, mas que nos vai permitir fazer ações de formação, mas sobretudo para terapeutas da fala, que queiram trabalhar com a nossa metodologia, porque na verdade estamos em tempo de pandemia, estamos em tempo em que não podemos tocar nas crianças, não podemos dizer como é que se produz determinado fonema, não podemos tocar. A minha irmã é professora do primeiro ciclo e tem essa dificuldade, então ela usa as cartas precisamente para isso, usa a aplicação para isso, então nós queremos formar professores, queremos formar terapeutas e quem quiser, psicólogos, quem quiser entrar dentro dessas formações, vão ser ao sábado, são formação de formadores, na verdade. São 10 horas cada formação em que vamos ajudar esses profissionais, os profissionais que se quiserem juntar a nós, a trabalhar através das ferramentas da metodologia EQUI, das que temos e das que estamos a produzir neste momento, e que depois eu vou falar com cada um de vocês que está aqui assim no painel, porque vou precisar da vossa opinião, obviamente, porque vai ser muito giro, vai ser muito giro. Portanto, na verdade, é isto que eu tinha para dizer. Estejam atentas, vai haver formação para educadores, para pais, para professores. Normalmente eu nas formações tento de segmentar um bocadinho e na verdade se até agora não o fizemos temos que o fazer mais, se calhar temos que fazer formações só para pais e aí trabalhamos as tais competências que eu falava inicialmente da compreensão, do vocabulário, da consciência fonológica, trabalharmos mais essa questão e depois trabalharmos com com os educadores de infância, trabalharmos a consciência fonológica, que é muito importante que seja trabalhada em contextos
antes da escola e trabalharmos também o imaginário, as competências sociais, a educação para a diferença ao longo da vida. Isso não termina no primeiro ciclo, nem termina, nós em adultos ainda continuamos a ser ainda bem educáveis e educados para a diversidade que temos que ser sempre. Portanto, e este é o caminho, portanto, estejam atentas às nossas redes sociais e atentos, porque as formações vão aparecer lá, a forma de entrar vai aparecer lá. Pronto, não sei se a professora Anabela que foi convidada assim à última da hora, e a quem eu agradeço imenso. Nós tínhamos convidado uma colega da educadora Teresa, mas ela está de bebê e está com um desconforto, o bebê está quase a nascer, não é? Está ali num desconforto e não conseguiu estar aqui hoje, e eu peguei no telefone e telefonei à querida Anabela, porque ela está sempre, é das principais equalizadoras no grupo da comunidade, está sempre por atividades, disse, certeza que ela vai aceitar, de certeza, e ela aceitou, e eu fiquei super feliz com isso, e como está ainda a dar os primeiros passos, a professora Augusta tem 5 anos de EQI, não é? Já está no segundo round, que eu costumo dizer, nós começamos em 2015 nas escolas, em setembro, e esses professores estamos a contactá-los outra vez, e normalmente os professores acompanham os alunos, não é? Ou no primeiro ano, ou ao quarto ano, e quando chegam ao primeiro ano outra vez, voltam a pegar na metodologia, é curioso. Claro que também há um grupo que eu me estou a esquecer e que é super importante, que são os professores de educação especial. Esses são os professores que trabalham ao longo do ciclo de vida escolar das crianças, e dos terapeutas da fala, que também trabalham comunidade adulta, comunidade sénior, com necessidades de linguagem e comunicação. Portanto, são segmentos que nós trabalhamos e que são nossos parceiros e aos quais temos que estar eternamente gratos, porque é com eles também que estamos a crescer. Portanto, não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção, vou ver se há aqui alguma... A APEI estava aqui a dizer que é a Associação de Educadores de Infância, vai disponibilizar uma formação, que é a última que eu vou dar, que estou esgotadíssima, a partir de fevereiro, portanto, Educadores de Infância. A APEI, que é a Associação Portuguesa de Educadores de Infância, se não estou em erro, vai disponibilizar a formação, portanto, em fevereiro, dada por mim, é acreditada, é de 50 horas, é uma oficina de formação salvo erro, de 50 horas, 25 presenciais síncronas e 25 de trabalho autónomo. Portanto, presenciais não, que temos o Covid, não nos deixa. Portanto, vamos disponibilizar o webinar aos participantes, vamos enviar, sei que vamos enviar os certificados de presença para quem esteve aqui hoje, toda a gente vai, mas antes de enviarmos os certificados de presença, é super importante que vamos vos enviar a vossa avaliação, vamos vos pedir que avaliem o nosso webinar, que avaliem o que é que temos que melhorar, que é para, se não avaliarmos, nós não temos medo de avaliação, na verdade nós temos que estar constantemente em avaliação, porque se não avaliarmos as nossas práticas não crescemos, portanto, e na EQI nós não temos problemas com críticas, desde que sejam construtivas, não temos problemas com isso, aliás gostamos muito que vocês sejam críticos e que façam análises rigorosas ao nosso trabalho, que sejam educadores, sejam professores, sejam pais, sejam terapeutas, sejam psicólogos, sejam os que forem, façam críticas construtivas e que façam sentido e que nos façam sentir que temos que crescer, isso é super importante, portanto estejam à vontade para isso. Estou a tentar ler e dar respostas, mas não consigo. Está aqui uma colega a dizer que está num centro de apoio à aprendizagem e que é que pode ajudar. Nós normalmente somos muito responsivas nas nossas redes sociais. O nosso e-mail também está nas nossas redes sociais, é info@equi.pt, equi é com capa, como sabem. Portanto, coloquem lá as vossas dúvidas, temos equipas de terapeutas da fala que vos podem ajudar, temos os nossos professores equizadores, nossos educadores equizadores, que se nós não sabemos a resposta, vamos falar com eles e sabemos a resposta para dar. Temos a Raquel, que é nosso grande suporte e a nossa ligação à comunidade surda, cá em cima no norte. Temos a Marta, temos a Madalena mais a sul, portanto estamos a construir uma rede, mas uma rede para ser coesa precisa de vocês, todos vocês, portanto toda a gente hoje vai fazer um likezinho na FAPOESTES também, que precisa dos vossos likes, e também na EQI, porque só crescendo é que nós conseguimos de facto ir mais longe e ir a todas as crianças, certo? Ok?
Não sei se alguém tem mais alguma coisa para dizer, não sei se... Sim? Dizer só que tive muito gosto em estar aqui este bocadinho, apesar da minha iniciação ainda à metodologia EQI, mas dizer também que no nosso caso, por exemplo, em que nós temos lá nas escolas as técnicas do CRI, e quando nós falamos que uma das coisas fundamentais é a articulação entre todos e as equipas multidisciplinares, reconhecer de facto, e já falei nisto também à terapeuta da fala que está connosco na escola, que é uma ótima metodologia para se promover também, lá está, a tal articulação, porque muitas das vezes as terapeutas utilizam outras metodologias e depois é difícil termos aqui algo em comum que possibilita um bocadinho esta articulação entre o professor e o terapeuta da fala. E esta metodologia, de facto, é também um facilitador nesse sentido e, portanto, acaba por também, a intervenção das próprias terapeutas acaba por ter aqui também um outro significado e um outro resultado junto dos alunos. Isso é super importante o que disse, Anabela, porque na verdade esse é um grande objetivo que nós temos. E temos, porque em determinado momento há um provérbio que acho que é africano, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, e é verdade. E em determinados momentos parece que estamos de costas voltadas uns para os outros, não é? A apontar os dedos, já a criança não aprende, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa será de quem? A culpa não é de ninguém. Eu costumo dizer nas formações, às vezes fazemos dispedagogia ou temos problemas de ensinagem, não por querer trabalhar desta forma, mas porque em muitos momentos falhou-nos alguma coisa na nossa formação inicial, que se calhar já foi feita há muitos anos. O que nós temos que fazer é fazer esta reciclagem constante, perceber que as estão a evoluir, que há novos conceitos, que há novas formas de atuar, que há novos, sobretudo este conceito de DUA, de Desenho Universal para a Aprendizagem, que veio para Portugal em 2018, como vocês sabem, ao abrigo do Decreto-Lei 54 de 2018, mas que a EQI já trabalhava desde 2003 e desde 2015 nas escolas. Na verdade, nós fomos eu costumo brincar e dizer que nós somos o António Variações da educação e na verdade só vamos ser reconhecidos quando morrermos, esperemos que não morramos tão depressa, mas é um bocadinho assim. Portanto, este desenho universal, este DUA que toda a gente fala, mas que muito pouca gente percebe, olhem para a EQI e olhem para ela como esse tal DUA, o desenho universal da aprendizagem, que na verdade é isso que faz. Imaginem que isto é um edifício e que isto é um elevador, isto é uma rampa, isto é uma porta que abre sozinha, ou é uma passagem que nos dá uma indicação de perigo. Portanto, os 7 princípios do desenho universal, de Mace, estão aqui incorporados e incorporam-se também dentro daquilo que é diferentes formas de representação, de expressão e de envolvimento, que não tem, estes são só relativos já ao início do percurso que a criança faz ao longo da vida, que é se não aprender a ler e a escrever, e na verdade quando nós dizemos, mas isso já não acontece, milhares de crianças jovens continuam a sair das nossas escolas sem aprender a ler e a escrever. Na verdade, em Portugal, 1,7 milhões de pessoas têm no seu dia-a-dia algum problema, alguma dificuldade ao nível da aprendizagem e da comunicação. Portanto, 1,7 milhões de portugueses têm dificuldades todos os dias em dizer eu gosto de ti, dói-me a barriga, tenho fome, seja o que for, tem algum tipo de deficiência ou incapacidade. Portanto, se estamos a falar em 18% da população portuguesa, já não são só 2 pessoas, já não são só 100 mil pessoas, estamos a falar em milhões de portugueses. Na Europa são 125 milhões, no mundo são 650 milhões. Portanto, já não podemos andar de costas voltadas, já temos que trabalhar de forma transdisciplinar, e é isso que a EQI obriga a que todas as áreas científicas se dissolvam e se incorporem e se juntem, porque quem vai beneficiar disto são as nossas crianças. E nós queremos trabalhar hoje para que amanhã elas não tenham dificuldades de aprendizagem. Mas também queremos que nem os professores, nem os pais tenham dificuldades de ensinagem, certo? Muito bem. Não sei se deixem-me ver mais alguma coisa, acho que não. E pronto, deixo-vos aqui hoje, neste bocadinho. Eu gostava de vos deixar com um vídeo, mas para isso
preciso de ir procurar. Se vocês me derem um minutinho e o Rui quiser dizer umas palavrinhas, para não parecer mal eu estar aqui à procura do vídeo, só para descontrairmos e pensarmos que a vida, às vezes temos que olhar para ela com outro olhar. Pode ser? Portanto, eu vou sair do ar, o Rui vai dar continuidade, ou a educadora Teresa que fala tão bem, magnificamente, ou a Raquel quiser dar um recado lá para casa, a malta que está lá em casa a ouvir, e alguém dizia no Facebook que a intérprete estava muito pequenina. Se calhar se estivermos a ver no telemóvel estamos todos muito pequeninos, é normal que estejamos pequeninos. Eu digo a essa senhora, olha, vá ver num computador, está um bocadinho maior, porque na verdade acho que inicialmente só estávamos 2 pessoas no ecrã, portanto devia-se ver razoavelmente bem. Portanto, eu agora vou buscar o vídeo, vou sair de cena. Rui, algum de vocês não deixem as coisas no ar, só para terminarmos isto em grande, certo? Até já. Não fiquem em silêncio. Não, a gente não consegue ficar em silêncio. Eu já venho. Só deixar aqui uma palavra, antes de passar aos... temos cerca de 850 escolas no nosso território. Gostaria de ver pelo menos metade das nossas escolas com esta nova metodologia. Desafio todos os professores e educadores que estejam no nosso território a que façam e cheguem e que se construa esta nova metodologia e que a gente consiga ir mais além para as nossas crianças. Está bem? Bem-aja a todos e quero ouvir-vos. Então, mais alguém? Está quase. Não, eu é como vos digo e disse desde o início, eu acho que isto é um bichinho contagiante. Nós, quando começamos a conhecer esta metodologia, acabamos por sentir uma vontade enorme de a passar a outras escolas. Eu trabalho numa zona que tem vários colégios por perto e tive uma preocupação enorme em partilhar isto com colegas e tentar passar-lhes um bocadinho do entusiasmo que eu senti quando comecei a viver realmente o EQI dentro da minha sala. É fascinante. E o que se pode fazer a partir daqui, não é? Eu realmente a única coisa que sinto um bocadinho de falta e que realmente partilhei com a doutora Selmira desde o início foi de ter um baralho de cartas ilustrado com imagens, principalmente para usar com os mais pequeninos. Pronto, para começar só com pequeninas palavras. Pronto, tem muita piada, porque as crianças pequenas aprendem muito mais rápido os gestos do que nós. E eu comentava isso na brincadeira, que eu tinha que segurar os dedos das mãos para conseguir fazer o correspondente à letra, lembra-se? Era uma dificuldade enorme. E eles não, com uma rapidez incrível. Pronto, isso tem muita piada. E vou-vos dizer que o bom dia, o boa noite entra diariamente na minha sala, boa tarde, tudo isso. Pronto, já é uma comunicação normal. É muito giro mesmo. E também estamos a trabalhar as praxias finas, quando trabalhamos a metricidade, não, porque nós precisamos trabalhar a metricidade fina, certo? Nós não queremos médicos, nem, eu costumo brincar com isto, mas nós não queremos médicos, nem dentistas daqui a 25 anos a tremer nas nossas bocas, portanto, há que trabalhar a componente física, há que trabalhar a estimulação a metricidade fina, a psicomotora, no sentido de metricidade fina, as praxias finas têm que ser trabalhadas, portanto, vamos trabalhar, ajuda-nos a fazer isso, além de estarmos a comunicar, estamos a trabalhar a componente da metricidade fina e, na verdade, o Braille também nos ajuda a isso. É difícil aprender Braille, a própria comunidade cega tem essa noção, que é super difícil trabalhar Braille, como eu vos disse, nós ou somos visuais, ou somos auditivos, ou somos sinestésicos, e quando temos a privação de um sentido, que é, por exemplo, a visão, temos que sobrevalorizar todos os outros, e é nesse momento que se calhar vamos conseguir ser mais sinestésicos, mas de qualquer forma é super importante. Eu despeço-me agora com uma brincadeira, que é um vídeo que eu gosto de partilhar, porque estamos em confinamento, estamos todos deprimidos e com a saúde mental péssima, portanto despeço-me com este vídeo que eu acho giríssimo e muito obrigada a todos e a todas por terem estado desse lado e estamos juntos e juntos somos mais escola e juntos somos mais EQI também. Obrigada a todos, está bem? Até já, eu vou partilhar a tela e vou partilhar o vídeo e depois despeço-me. What is the most important thing in your life right now? You're alive right now, isn't it?
Sadhguru, that's okay, Sadhguru, but I have a bundle of 1,000 rupees, Sadhguru, but I don't know where to go. That's fine. That is also important right now. But what is the most important thing right now? You're alive right now, isn't it so? Because you're alive, your family has become important, your money has become important, your country has become important, so many other things have become important, only because you're alive right now. And this is the most important thing, that you're alive right now is the most important thing in your life right now. So suppose tomorrow morning you wake up. You know, every day nearly 250,000 people die on the planet, natural death. 250,000 people die, but you did not. Tomorrow morning you woke up, check, am I alive? If you're alive, will you give yourself one big smile? If you're alive, if you're not, I'll excuse you. Will you give yourself one big smile if you're alive? And if 250,000 people died, at least 2 to 3 million people lost somebody who's dear to them. So you check those 3, 4 people who are very important in your life. All of them are alive today. One more big smile, then you check time, it's 11:30. You're still alive. Don't think this is a joke. What is ticking off here is not the clock, it's your life. It is not the clock ticking away. It is your life ticking away. And it is 12 o'clock, you're still alive. You must promise me this. Every time you check time, you must give yourself a smile if you're still alive. If you're dead, you're pardoned. But so many people are walking on the street as if they are practicing their posture for their grave. Don't worry, it will come naturally, please. Death is super efficient, it doesn't need practice. When it happens, boom, 100%. Nobody ever died inefficiently. People live inefficiently, but nobody died inefficiently. So will you promise me this, every time you check the watch, you must give yourself a smile. Still on, still on. Bom, e é isto. Muito obrigada a todos e a todas e até um dia destes. E não se esqueçam, cuidem-se.